São 12 horas agora com 53 minutos. Você apresenta aí nosso convidado, Fernando. Com certeza, hoje então conversando aqui com o nosso grande amigo Tom Miller, né? Tom Miller aqui da cidade de Birubá, morador agora aí de Nova Petrópolis, né? E diretor... Veranópolis, olha só, Veranópolis, perdão, né? Quase. Quase, errei por dois, como diz o Alcemar, né? E também, né, o diretor e comandante aí, né, justamente do canal Verdade Mundial, né? Com mais de 240 mil inscritos aí. Muito bacana, muito boa tarde, Tom Miller. Tudo tranquilo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Birubá. Tudo certo, tudo na paz e na saúde psicológica ainda, né? É verdade, né, Tom? Aliás, o que a gente pode comentar, né, acerca da sua pesquisa junto com o canal Verdade Mundial? O que entrou, né, de coisas novas, de fatos que a gente desconhecia até então nesse ano pandêmico, que é um ano histórico, que vai ficar aí para os anais, para a gente contar para os netos depois, né? O que entrou de novidades nesse ano aí no canal, Tom? Bom, esse ano passado e esse ano, né, 2020, 2021, acho que daria para fazer um jornal diário de notícias, né? Que a gente teve o lance da pandemia, o envolvimento das fake news, a CPI das fake news, tudo foi gerado em torno da pandemia. Antes disso não existia, esse termo não era usado, né? O pessoal confundiu bastante com a política e tal, mas quem gerou realmente a preocupação da disseminação de notícias erradas ou falsas foi através das vacinas. E agora no 2021, né, que a gente já passou um ano do início aí da tal CPI das fake news, a gente vê que teve um barramento muito grande na internet devido às vacinas também. Então, a imprensa ela foi reprimida devido, né, às grandes corporações que estão envolvidas nas negociações das vacinas. E para nós, que teríamos um prato cheio dentro do canal, dentro do site e tal, enfim, a gente não pode falar sobre isso, até porque os termos usados já bloqueariam qualquer tipo de matéria, qualquer tipo de vídeo. Então... Por enquanto, são só especulações. A gente não pode falar nada com exatidão. Mas eu até compartilhei hoje com o Fernando um e-mail que eu recebi. E ele deu uma olhadinha também, só para ter uma ideia, como chegam documentos, arquivos envolvendo o coronavírus, a pesquisa. Como tudo é muito ainda instável na pesquisa do corona. Mesmo a gente tendo os imunizantes, mesmo tudo isso, a força que a gente está fazendo para que chegue, né, ao brasileiro toda essa ajuda necessária, mesmo assim a gente ainda está meio que andando no escuro com tudo isso. É tudo novidade para a nossa geração, né? E, enfim, a gente está descobrindo juntos, eu acho, tanto o cientista quanto quem toma a vacina, quais serão os próximos passos, né? Até deixa eu te perguntar, Tom, justamente nessa questão da Covid-19, né? Nesse ramo das especulações e, enfim, tem gente aí, há quem diga, né, que a vacina 100% eficaz já existe há muito tempo, que não estaria sendo disponibilizada aí justamente porque os grandes laboratórios ganham muito em cima disso. No ramo das especulações, né? Como é que tu vê essa questão toda? Porque, como tu mesmo falou, né? Vai chegando por dia e como tu bem colocou, tu me mandou, inclusive, esse print ali, é muito e-mail que tu recebe, e documentos e denúncias e tal. Na tua visão, tu recebendo tudo isso aí, cara, como é que tu vê isso? Na tua concepção, tu diria que está correta essa informação, que já haveria essa tal cura aí há muito tempo, e até é quase que nem aquela questão do HIV, né? Já existe a cura do HIV, mas não é interessante que seja divulgado, até porque grandes laboratórios ganham muito em cima dos tais coquetéis. Daria para comparar mais ou menos isso e dizer que já existiria essa cura contra a Covid? Sim, Fernando, eu sou dessa opinião também. Sou
Sou da opinião que a cura já existe, o próprio vírus criado em laboratório. Esse dossiê que eu recebi sobre a Covid, falando sobre os laboratórios, a criação, a produção, né, que foi feita em vários laboratórios, que ela já era estudada há muito, muito tempo. Ela foi estudada como era para ser um medicamento do HIV, segundo esses documentos. Enfim, né, tudo especulação. Mas são tudo matérias enviadas, matérias divulgadas em grandes portais de medicina, portais de ciência, quase sempre grandes revistas com nomes a zelar, né? Então eles não iam colocar qualquer coisa ali. E a pesquisa deles sobre o SARS, a própria pandemia que a gente está passando agora, tem muito a ver com economia. Então, o que a gente está passando hoje, na minha opinião, isso é uma opinião particular, também de tanto especular isso, de tanto receber documento. Se eu for colocar na balança o que eu recebi e colocar na balança as fontes onde eu recebi, eu ainda aposto que todo esse lance é sim econômico, mas que sim, a gente está passando por uma das maiores pandemias da história. E existe, como eu falei antes, essa fake news que atrapalha as coisas. As pessoas precisam realmente se cuidar, as pessoas precisam se vacinar. O problema é a briga pelas vacinas de quem cria as vacinas, né, para imunizar a população. Mesmo sabendo que deve já existir um imunizante, assim que é criado o vírus no laboratório, ele já tem que ter a proteção para esse vírus. Então, esse imunizante deve ter saído, com certeza, mas para nós aqui, para os pobres mortais, a gente fica brigando e lutando nessa guerra das vacinas. Ô Tom, a quem interessaria criar um vírus que disseminasse e causasse um problema tão grande no mundo inteiro? Os principais, na minha opinião, os principais líderes do mundo, né, que controlam a economia. Então, se eles precisam desestabilizar alguns países, isso, uma vez, né, precisaria de guerra, precisaria pegar essas pessoas, empobrecer o país, levar para um campo de batalha. E o próprio Bill Gates já havia falado isso, que hoje em dia a gente não precisa mais colocar as pessoas com armas para correr num campo de batalha. Hoje a gente tem esse tipo de guerra, tanto a cibernética, né, enfim, a disseminação de fake news e companhia limitada, né, que pode ser gerado lá da Europa. Um hacker pode disseminar uma notícia falsa nos Estados Unidos e gerar uma guerra. A mesma coisa com a vacina. Eles conseguiram espalhar e, sabendo o que cada país consegue se levantar novamente ou mesmo se proteger, é mais fácil de eles conseguir espalhar algo assim. A gente sabe que o Brasil, país de terceiro mundo, se eles quiserem realmente empobrecer, se eles têm essa intenção para continuar fazendo a roda girar, para continuar deixando esses países sempre atrás, né? Não colocando eles em outras posições, fora da fome, miséria, eles conseguem com uma pandemia, sem sombra de dúvida. Hoje a gente vê os Estados Unidos, o primeiro mundo, que também ele foi assolado de uma forma absurda pela pandemia. Mas hoje eles vacinam 3 milhões de pessoas por dia. 3 milhões de pessoas por dia é muita coisa, porque eles estão preparados, eles não têm problema com isso, né? Enquanto a gente vê a situação que está aqui no Brasil. Inclusive é muito parecido com tu falou da questão, né, dos ataques cibernéticos. Um exemplo muito claro disso foi o WannaCry, né, que foi um vírus aí acusam, né, a Coreia do Norte, né, de ter criado esse vírus para sequestrar informações, né, Tom? Sim, agora que o Fernando falou das informações, que é outro caso que aconteceu acho que uns 2 meses atrás, que roubaram milhões de informações dos brasileiros. E devido à manipulação que é feita na mídia, pouca gente soube que o CPF foi copiado, né? E aconteceu no Brasil, aconteceu na cara dura, ninguém fez nada. Pouca gente se questionou ou pediu alguma explicação do governo, não houve explicação. A Agência de Segurança do Brasil, que já era falha, mostrou realmente que não tem tanta segurança assim.
e foi roubado ali na cara dura e-mails, CPF, nome, telefone de várias pessoas. E esses dados podem ser vendidos, né? Para o bem ou para o mal, né? Uma coisa é a gente receber uma propaganda de uma loja de eletrodoméstico, e outra coisa é, de repente, o nosso CPF está sendo usado, o nosso e-mail, os dados de cartões, porque está tudo isso anexado ao nosso CPF. Então, desde a íris, digital, tudo isso vai para um banco de dados no Brasil, um banco brasileiro. E quando esse banco é acessado, a coisa fica realmente assustadora. Agora, semanas atrás, um hacker conseguiu todos os dados do Facebook de vários países. Do Brasil foram 8 milhões de afetados. Então, a gente tem acesso rápido à informação, a gente consegue se informar, e, ao mesmo tempo, quanto mais a gente se informa, mais eles conseguem comandar a gente, né? Eles conseguem manipular a população. Deixa eu até ver contigo aqui, o pessoal pede muito para falar contigo a respeito dos casos ufológicos, né? E essa entrevista, inclusive, já era aguardada há alguns dias. O pessoal, se falarem com o Tom, pergunte como é que tá a questão ufológica. Há mais ou menos um ano atrás, um pouquinho menos de um ano, a gente fez uma entrevista contigo. Tu tinha ido viajar, se eu não me engano, para São Paulo, se eu não estou enganado, né? E tu nos trouxe algumas informações. Era para São Paulo, acho, né, Tom? Tu tinha ido aquela vez, né? Sim, na verdade essa viagem ela não ocorreu, Fernando. A gente tinha, naquela época que a gente fez a entrevista, a gente tinha marcado com o Henrique, que é o dono do santuário lá em São Paulo, que foi uma das testemunhas lá e dono do local onde aconteceu um ataque aos animais. E a investigação era para a gente ir para lá, para conhecer o lugar pessoalmente, falar com o pessoal, ver as imagens, os documentos. Uma parte a gente já tinha visto aqui, o Henrique trouxe para nós, mas nada disso aconteceu devido à pandemia, né? Os aeroportos foram fechados, foi a pior época ali, até então, né? Até não ter chegado agora 2021. E eram para ser as duas viagens, uma para Peruíbe, né? Onde tem esse local onde teve as mortes dos animais, a Chapada dos Veadeiros, né, que é outro ponto ufológico especial, que era para ter sido também no final do ano passado, não ocorreu. Então está tudo sendo jogado para esse ano, e provavelmente esse ano também a gente vai ficar devendo essas viagens, até que pelo menos uma boa parte da população seja imunizada. Sim, inclusive daí, até falando dessa questão da ufologia, tu fez uma publicação, né, no teu canal ali, agora, há poucos dias atrás, né, há 3 dias atrás, com o título OVNI em Varginha, né, Minas Gerais 2021, em outras cidades na mesma data. O que tu pode trazer de informações para quem não viu esse teu vídeo que está postado no canal Verdade Mundial, Tom? Esse vídeo foi baseado no dia 11 de abril desse ano. Uhum. Eu reparei que, como a gente tinha comentado antes, a gente recebe muito e-mails, né? Tanto de ufologia, né? Quanto documentos aí envolvendo a parte mais de conspiração. Mas nos e-mails eu comecei a reparar que desceu uma linha de muitos e-mails do dia 11 de abril. E isso me chamou a atenção. E eu fui olhando os e-mails, fui olhando os vídeos, né, baixando os vídeos, e eu vi que tinha ligação entre os objetos que eram filmados. Alguns deles eram realmente parecidos. E tudo ocorreu nesse dia 11 de abril. Ocorreu em Varginha, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e um dia antes, no dia 10, tinha ocorrido em Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu resolvi fazer esse compilado. Lá em Varginha, a Varginha fica mais interessante porque tem o caso lá do ET de Varginha, então a cidade já tem um histórico que chama atenção, né? E esse dia de Varginha, após a publicação do vídeo, eu continuo recebendo ainda vídeos e imagens lá de Varginha dos moradores que também relataram ter visto esse mesmo objeto que foi filmado e foi publicado lá no canal. E só para constar também, pessoal, esse dia de Varginha foi pesquisado, foi entrado em contato com o Instituto Meteorológico Brasileiro para ver se tinha
sido feito algum experimento, alguma experiência com balões meteorológicos. Não havia nada, eles negaram. Foi enviado as imagens, eles não sabem dizer o que é, e, né, provavelmente a Força Aérea Brasileira também não vai saber o que é aquilo lá, porque já é de praxe eles negarem qualquer coisa que eles desconheçam, né? Inclusive tem um caso agora, um caso que é recente, né? Um caso bem recente aí do Pentágono, né? Confirmando o vídeo de OVNIs no céu dos Estados Unidos. Teriam confirmado aí como sendo verdadeiro. Inclusive a notícia aí postada no Correio do Povo, o Pentágono confirmou na terça-feira, né? Que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre objetos voadores não identificados nos céus da Califórnia, nos Estados Unidos, em abril de 2020. Né? O vídeo foi publicado pelo documentarista Jeremy Corbell em seu Twitter. Né? Tu tem alguma informação sobre esse caso recente? Sim, tem lá no canal também. Foi feito um vídeo, o penúltimo vídeo é sobre esse caso aí. Esse caso do vídeo que o Pentágono confirmou, ele não é novo, ele é de 2020. E o vídeo em si é lá de 2000, tem um de 2004, 2005 e 2015. Então, são vídeos antigos, mas que estavam em arquivos ocultos lá do governo, arquivos que não podiam ser liberados, né? Não tinha acesso à informação, não tinha como a população saber. E então foi levado a pesquisadores esses vídeos, e esses que tinham contato com o Pentágono jogaram na TV americana. E daí o Pentágono teve que dar explicação. Daí, ano passado, o Pentágono deu a explicação de que aqueles objetos não eram da Força Aérea Americana, não eram da Marinha, e agora, esse ano, eles confirmaram que aqueles objetos não têm identificação, então não são nem russos, nem chineses, não tem uma tecnologia que a gente conheça. Uhum. E, para nós, né, na ufologia, isso eu acho que é o maior troféu até hoje, né? Ver os militares confirmando algo desse gênero, né? Até, algo sem precedente. Sim, até trocar uma ideia contigo aqui a respeito de um caso, até tu falava ali, né, na questão de que nunca é admitido, né? Tu tem vários casos ao longo da história mundial, dá pra dizer assim, né? O próprio caso de Roswell 47, né, de 1947 nos Estados Unidos, Novo México, se eu não estou enganado, foi um dos casos que o governo americano vem em primeiro momento, admite que há algo errado lá, e depois é aquela velha história dos balões meteorológicos, né? Eu não sei, é sempre na culpa dos balões, né? Mas é isso aí. Teve um caso, né? Acredito que tu deva estar a par dele. É um caso que aconteceu no dia, mais precisamente, no dia 8 de junho de 1985. Um caso que, inclusive, até hoje não se tem resposta, que é o caso do menino Marco Aurélio. Não sei se tu tá a par desse caso. Que acabou sumindo, né, desapareceu, né, lá no município de Piquete, em São Paulo, no Pico dos Martins, que inclusive, né, envolveu Exército Brasileiro, envolveu todas as forças de segurança para tentar encontrar esse menino que parece que nunca mais apareceu. E aí tem várias teorias da conspiração, abdução por alienígena, né, enfim, o que tu teria para falar sobre esse caso? Não sei se tu tá meio a par dele. Esse eu não conhecia, Fernando. Não conhecia? Esse é novo pra mim. Não conhecia. Até eu ia te passar isso na pauta, mas eu vou puxar esse caso aqui, porque é um caso que foi muito divulgado, e daí me veio isso na cabeça agora, até quando tu comentou ali na questão de que nunca ninguém admite nada, né? A gente teve o caso a noite, né, mundial dos discos a noite dos discos voadores no Brasil, que foi um caso que se arrastou anos até a própria aeronáutica, né, liberar um documento para dizer, não, aconteceu, mas a gente não sabe o que é. E esse caso me chamou a atenção, Tom, né, o caso Marco Aurélio, né, o nome dele é Marco Aurélio Simon, né, um escoteiro que, né, foram acampar, né, no Pico dos Martins, e o guri sumiu, desapareceu. Né, envolveu Exército Brasileiro, os caras reviraram a montanha lá de cabeça para baixo e nunca sequer tiveram informações desse rapaz ali, né? Isso em 1986.
E aí entra nessa questão, né, das teorias da conspiração. O que acontece que não se tem uma resposta a respeito, né? E os casos, como tem muitos, então é difícil a gente até catalogar ou lembrar. Esse é um caso que eu realmente não sabia. Se colocar os casos de ufologia de abdução que acontece, pessoas que somem e não tem rastro, né? Uma coisa é uma pessoa sequestrada. Hoje em dia, né, até aconteceu há pouco tempo lá em Florianópolis e tal, que estavam sequestrando as crianças, logo acharam os envolvidos e tal. Hoje é mais fácil, hoje tem mais câmeras, tem vigilância, é difícil perder de vista assim uma pessoa, né? E nessa época, os anos 80, os anos 70, 60, se pegar o gráfico de sumiço de pessoas, ele foi gradualmente subindo muito. E aí foi subindo a especulação sobre as abduções, sobre as pessoas que estavam sendo levadas. Daí daí entrou todo o lance do governo no meio, estava trocando informações por pessoas, né, entre governos e extraterrestres. Tem todo tipo de teoria. Mas aqui no Brasil, principalmente no Brasil, some muitas pessoas por dias, né? Então, tipo, indigentes, as crianças, e sem explicação alguma. Até os próprios documentários que a gente vê no Netflix, na Amazon Prime, que são produções brasileiras da polícia, Investigação Criminal, se eu não me engano, é o nome daquela série, eles tocam muito nesse assunto que muitas pessoas simplesmente somem e nunca mais aparecem, tanto não aparece o corpo, não aparece nem rastro depois de 15 anos foi encontrado. É um número muito grande diário. Então não é uma coisa que acontece a cada tanto tempo, a cada tantos anos, é algo diário, frequente, que acontece no mundo inteiro. E essas pessoas simplesmente somem, simplesmente desaparecem. Eu tô aqui no Facebook do Verdade Mundial, até convido o pessoal que está nos ouvindo aí e também assistindo a live para chegar lá no Verdade Mundial, né? Deixa o seu like. E muitos assuntos aqui dos mais variados, né? Inclusive o Tom tem um dito aqui, né? Um dizer, o que os livros de história não te contam, né? É a chamada do canal Verdade Mundial. E entre os assuntos aqui que mais chamaram a atenção foi o OVNI registrado pelo popular conhecido Whindersson Nunes. Como é que foi esse caso aí, Tom? Esse caso, esse eu recebi em massa também, né? Porque quando uma celebridade fala, parece que é sempre diferente do que a gente está falando alguma coisa, né? Então isso dá uma visão muito maior para a ufologia. O Whindersson filmou da casa dele, nunca foi de falar disso, por mais que ele é um comediante, sim, que ele não tem preconceito com nenhum assunto, ele precisa, né, ser aberto a isso, mas ele nunca tinha tocado no assunto de ufologia em específico. E nesse dia aí, nessa noite, ele resolveu filmar algo que estava no céu e foi filmado por outras pessoas também no mesmo local. E ao que as outras testemunhas falaram, não tinha nenhum envolvimento com o drone, o balão, enfim, mas com a voz do Whindersson Nunes, com os milhões de seguidores que ele tem, a ufologia simplesmente apareceu de novo, né? Deu um gás que precisava. E ele, claro, ele fez as piadas dele e tal, mas ele viu que aquilo lá era sério, que nem ele falou. Agora ele entende, ele até comentou no vídeo, que agora ele entende porque as pessoas passam tanta raiva, porque quando aparece um objeto voador não identificado, um disco voador, as pessoas filmam e fica parecendo que foi filmado com uma batata, né? E ele tinha lá o telefone dele de última geração e mesmo assim não conseguiu filmar direito, aquilo deixou ele meio frustrado. Mas, enfim, fez o registro. Legal. Outro assunto bem interessante fala da nova era. No ano de 2057, data limite, né? Inclusive Chico Xavier entra nessa pauta também, Tom. O que dá pra gente dizer sobre isso? O Chico Xavier ele especificou uma data que, segundo ele, teria recebido em alguma de suas casas, em alguma sessão mediúnica, por espíritos, que a Terra teria 50 anos para se regenerar, né? E se adentrar a um novo conceito de evolução. E isso partiria da ida do homem à Lua, em 69.
Então, em 2019 fecharia aí os 50 anos, porém não é algo exato, né? Mas o Chico, para melhor poder explicar para as pessoas, ele colocou essa data aí, esses 50 anos. Isso lá nos anos 70, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi. Então, já era uma época que, se hoje falar isso já é complicado, imagina nos anos 70. E o Chico falou abertamente, foi a maior Ibope da TV brasileira até hoje, né? Ninguém bateu ainda o Ibope do Pinga Fogo com o Chico Xavier. E ele falou dessa data, que após 50 anos, né, a gente veria o que aconteceria com o mundo. Por acaso, né, em 2019, fechou os 50 anos, em 2019 a gente foi alertado sobre um vírus que estava, né, causando um reboliço lá na China. E estamos vivendo toda essa fase pandêmica pela visão espiritual como uma evolução, né? É aí que a gente vê as pessoas, o verdadeiro espírito de cada um, se é de colaborar, se é de querer passar por cima, tem todo esse lado. E após aí 2019, até 2057, seria essa época em que o ser humano teria esse movimento para a evolução. E a gente veria grandes transformações na humanidade, tanto na ciência, tecnologia, caso o ser humano não se destruísse em uma guerra. Chico especificou as guerras nucleares, ele tinha muito medo disso. Claro que, se for calcular exato, passamos os 50 anos, testamos bombas, fizemos o caos, lá os oceanos estão mega poluídos com os testes nucleares, mas a gente sobreviveu, né? Porém, agora a gente está naquela tensão extrema entre a Ucrânia e a Rússia. Até publiquei o vídeo de ontem, que saiu no ar ontem, era exatamente sobre isso, que os Estados Unidos eles estão prevendo que tem uma movimentação estranha e pode sim acarretar numa guerra nuclear. Então, caso ocorra isso, a Terra voltaria então literalmente à Idade da Pedra, né, segundo Chico Xavier, se não conseguíssemos frear isso antes dessa data limite, né? Interessante. Então, agora o que a gente está vivendo agora é essa transição planetária, né? Por isso que é tão sofrida, por isso que está tendo tantas percas, né? Tantas vidas sendo levadas, tudo a partir da evolução. Mas isso é algo bem maior do que a gente pode explicar em poucas palavras agora, né? O bacana de conversar com o Tom é que todo e qualquer assunto aqui a gente consegue ter uma noção diferente, né? Uma visão diferente daquilo que a gente conhece até então. E outra pergunta muito feita, principalmente pelos teus seguidores internautas, né, Tom? Por que com as câmeras e lentes avançadíssimas que temos hoje e a quantidade de câmeras que temos hoje, tem um monte de câmeras em cada cidade, filmando ruas, sei lá, quantos milhões de câmeras hoje vigiam o nosso planeta, né? Por que não se tem uma imagem mais definitiva dos OVNIs, né? Ou de um disco voador, ou de algo realmente que a gente não conseguiu até hoje captar? É a pergunta que não quer calar. Como a gente tem as câmeras que fotografam a Via Láctea com tanta nitidez, né? E a gente não tem ainda uma foto em média resolução, já estava boa de um disco voador. Se for olhar pelo lado das psicografias, as cartas recebidas, do pessoal que acaba recebendo algum tipo de informação, canalizando informação, ou mesmo sendo contatados, que são as pessoas que entram em contato com esses seres, eles mesmos já disseram que se eles quisessem realmente aparecer, quisessem se mostrar, eles já teriam posado no gramado da Casa Branca. Mas a ideia não é essa, o ser humano não está ainda preparado, segundo eles, porém, esses últimos anos, no meio da pandemia, houve muita visualização de objetos voadores não identificados. As pessoas começaram a olhar mais para o céu. As câmeras, elas não captam muitas vezes, foi o que aconteceu com o Whindersson Nunes, né? Ele disse que o que ele viu pessoalmente era totalmente diferente do que ele viu no celular. No celular ele viu uma estrelinha. Quem assistiu o vídeo lá no canal
vai ver, é uma estrelinha piscante e tal. Só que, pessoalmente, ao vivo, o que ele viu, ele falou que era muito maior que uma lua, que era muito maior do que algo no céu que pudesse ser um erro, né, de identificação, um avião, um helicóptero, um drone. Então, as nossas câmeras é mais ou menos que nem fotografar a lua cheia com o celular. Tu olha aquela lua esplêndida, pega o celular, fica um pontinho na imagem, chega a dar uma tristeza. Então, a gente ainda não está preparado para receber esse tipo de fotografia. Eu, como fotógrafo, queria muito poder fotografar um objeto voador não identificado com nitidez, né? Tom é profissional, né? Profissional aí na fotografia, tem inclusive um estúdio muito conceituado de fotografia em Veranópolis, mas não dá, né, Tom? Nem a mais moderna câmera consegue, né? Não chegou o momento ainda, né? A gente já viu aqui mesmo do apartamento, a gente já viu, mas não chegou o momento de fotografar ainda os objetos. Deixa eu te perguntar, Tom, teve um vídeo teu que me chamou a atenção, né? De todos os vídeos que eu acompanho no teu canal, teve um vídeo que me chamou bastante atenção, uma vez de uma moto, né? Uma gravação aí de uma câmera, de uma moto que acaba ligando sozinha aí, numa madrugada, não sei se o proprietário da mecânica era teu amigo, o que era, mas eu me lembro que tu até comentou, na época essa moto ela liga e ela arranca sozinha, tu lembra desse vídeo? Sim. O pessoal que mandou, eu não conheço a mecânica, foi em São Paulo, Rio de Janeiro, algum lugar lá para cima. O pessoal mandou esse vídeo aí da moto ligando sozinho. Esses tempos atrás eu tive uma resposta de um mecânico, daí sim, esse amigo meu, sobre a ligação dessa moto, sobre como ela pode ligar sozinha. Algumas, não todas. Mas aquele modelo em específico, era uma moto que eu já tinha, era uma Harley 883. E ela tem, às vezes se o mecânico deixar com descuido o sistema de alarme dela por perto da moto, que é um sistema que você leva junto com a moto, né? Leva um cordão no bolso. Se deixar perto da moto e houver algum mau contato na ignição, dependendo como ela está estacionada, se ela está no neutro e tal, se ela não está no neutro, ela acaba ativando e ela pode realmente ir para frente e fazer um estrago, né? Então não teria nada de sobrenatural. Mecânica, Como? Não teria nada de sobrenatural nesse caso, então. Segundo o mecânico, não. Eu resolvi postar o vídeo porque eu tive uma moto igual àquela que aconteceu o caso, e eu sei que pelo menos a minha, para ela poder ligar, tem várias etapas para poder fazer a moto sair do lugar. Então, e são etapas que tu precisa estar presencial. Não é tão fácil de fazer ela andar sozinha. E aquilo me chamou bastante atenção. Quem é dono de moto sabe. E aquela ali realmente chamou atenção. Mas, segundo o mecânico, isso pode acontecer por erro dos profissionais que estavam lá e deixaram o ativador lá do alarme por perto, e enfim, uma série de sequências de erros lá que acarretou na moto indo para frente e levando mais umas motos juntas, né? Um assunto que chama bastante atenção também no mundo da astronomia, né, é justamente o tal do planeta Nibiru, né? E eu até tava dando uma olhada, né, recentemente, acho que foi recente até que tu fez um vídeo a respeito do Nibiru. E até tem um vídeo teu de 2 anos atrás, né? De 2 anos atrás, com o título Nibiru está chegando e os telescópios estão sendo desativados, né? O que tu consegue trazer de novidade a respeito, né? Para quem não sabe, né? Nibiru seria, teoricamente, não sei, o Tom pode me corrigir, mas teoricamente seria um planeta aí, né, que é muito afastado, né, e de uma massa tão grande que conseguiria desestabilizar todo o nosso sistema solar toda vez que ele cruza por perto. O que tu conseguiria me trazer de informação, trazer para os ouvintes agora a respeito do tal do Nibiru? Bom, agora, ultimamente, que tem vindo de informações sobre esse astro, né? Um chamam de Nibiru, outros chamam de planeta X, ou Hercólobos. É um planeta que estaria vindo de baixo para cima, né? Seria visto pelo telescópio único do Vaticano, que está lá no Polo Sul.
E segundo só eles detêm essas informações. Esse telescópio do Vaticano mais avançado que tem hoje no planeta Terra é deles, e eles teriam instalado lá esse telescópio justamente para acompanhar a chegada desse astro, que seria então um grande planeta, né? Segundo pesquisas, enfim, pesquisas da época dos Sumérios, né? É uma coisa bem antiga, mas ninguém conseguiu até hoje trazer uma informação e falar assim, ó, tá aqui. Algumas pessoas arriscaram, foram descreditadas, perderam emprego. Então, o assunto sempre ficou ali meio que numa lenda urbana, se ele realmente existe ou não. Muita gente tenta filmar, diz que já está aparecendo no céu. Se pegar o canal e começar a olhar os vídeos lá, 2016, 2015, tem vídeo de Nibiru, tipo, Nibiru se aproxima em setembro de 2016, sabe? E a galera já pensa que vai acabar o mundo. E no final das contas, a gente já está em 2021 e nada do tal do Nibiru, né? Então ele acabou ficando uma lenda urbana. Mas o pessoal sempre pede para falar dele. Quando surge algum tipo de, enfim, alguma especulação, o governo aconteceu no México, né? Na divisa com o México, mas Estados Unidos, que um observatório foi fechado. Da noite para o dia foi fechado, todo o FBI foi para lá, a CIA foi para lá, cercaram tudo, mandaram todos os funcionários embora, e eles resolveram levar todos os documentos e todas as informações de dentro do observatório. E ali surgiu o boato de que eles haviam achado o tal do planeta X, o Nibiru, o Hercólobus, e então teria ocorrido isso. Daí, deu alguns dias, informaram que lá dentro tinha algum dos funcionários que estava fazendo tráfico de envio de arquivos de, enfim, pornografia infantil, algo do gênero. E essa foi a notícia dada, né? E não se soube mais, fecharam aquele... E muitos dizem, os funcionários de hoje dizem que isso não tem nada a ver, que realmente eles acharam um planeta lá no fundo do universo que está vindo ao nosso encontro. Mas tudo especulação. Nibiru, para mim, nada mais do que uma lenda urbana, né? Mas que o nosso planeta está se alterando de uma forma muito rápida, ele está. Tanto vulcões, terremotos, os próprios oceanos que estão aquecendo, a gente já está com a temperatura muito alta. Então, tem um monte de pontos, de pontas soltas na corda, como se diz, que não estão se encaixando. E quando se coloca a história de Nibiru, que ele viria, né, e causaria muitos transtornos, tanto no núcleo da Terra, quanto no próprio clima, e vulcões, terremotos, a gente começa a linkar uma coisa a outra, a linkar os estudos antigos que dizem que está perto a passagem dele, né, de 4.600 anos, a cada 4.600 anos, algo do gênero, estaria perto pelos cálculos. Mas ele viria de baixo para cima, então as pessoas não conseguiriam ver ele no céu como deveriam, apenas lá embaixo no Polo Sul, para poder observar ele. E o Vaticano quem detém o telescópio para isso. Que, por acaso, o telescópio tem o nome de Lúcifer, né? Então é bem interessante essa história aí do Vaticano, seu telescópio e a pesquisa secreta que ninguém sabe o que eles estão lá futricando, né? Por que os padres estão lá futricando? O Tom. Eles precisam comandar, né? Eles são o dono da verdade, querendo ou não. Então, se eles perderem o povo todo que eles conseguiram manipular durante tantos séculos, né? Vai ficar realmente uma guerra aí social para tentar entender o que é verdade e o que não é. Para fechar da minha parte aqui, Tom, né? Eu estava esperando ansiosamente aqui chegar o ano de 2021 para, enfim, né, ter aí os 25 anos se passado do ET de Varginha e os arquivos confidenciais serem liberados. Isso deveria ter acontecido em janeiro, né? Porque foi em 6 de janeiro que o suposto ET apareceu lá na cidade de Varginha. No dia 20 de janeiro, perdão.
Isso realmente vai acontecer? Qual é a informação que se tem? Né? Vai ser liberado os arquivos confidenciais, né? E vamos ter acesso finalmente às informações de forma integral daquilo que aconteceu, de tudo que foi relatado através das testemunhas e tudo que foi colhido de informações pelos militares. Nós vamos ter acesso a esse material, Tom? Tão cedo eu acho que não, Andrei. A gente, assim como ocorreu lá na Operação Prato, em 77 também, passou o tempo ali, passou-se o tempo, os 25 anos da Operação Prato, e foram liberados arquivos, mas são arquivos muito rasos, né? São arquivos que, por mais que eles disseram que procuraram algo, estavam procurando objetos voadores não identificados, não foi nada mostrado até que ocorreu lá o trágico momento com o comandante da operação, né, o capitão Holanda. Após a morte dele, daí sim que a imprensa caiu em cima da Força Aérea, e a Força Aérea liberou mesmo os arquivos, e lá estavam todas as fotos dos discos voadores, os relatórios, tudo no formato militar. Então, estava tudo ponto por ponto especificado. Realmente eles desenharam os discos voadores. Eu acho que, para mim, até hoje, quando alguém pergunta, tu acredita em disco voador? Eu sempre falo, cara, tem todos os documentos da Força Aérea, de uma das maiores missões até hoje feitas para analisar os discos voadores. Está tudo lá corretinho, fotografado e filmado, né? Porém, as filmagens, que é o que a gente mais queria, ninguém tem da Operação Prato. O caso Varginha, que agora completou os 25 anos, o mesmo processo. Já tem documentos do caso Varginha. Eu tenho os relatórios de quem esteve na cidade de Varginha, os militares que estiveram na cidade de Varginha, para manutenção dos caminhões. E essa vai ser a história que provavelmente vai sair dos documentos. Tem todo lá os relatórios, eles entrevistaram vários soldados, e esses soldados foram questionados sobre uma criatura que estaria pela cidade, se eles tinham visto ou não, ou participado de alguma captura, e todos disseram não. E isso é o relatório militar. Então isso provavelmente vai ser liberado para o povo, vai estar no Arquivo Nacional, e fim de papo, né? Encerrou-se o caso. Yeah. Mas vai sempre surgir aquele lance de uma pessoa vai estar perto ali tá perto da morte, vai resolver liberar um arquivo, um coronel, um sargento, e aí de novo se desenrola o caso. Mas bom, sempre existe uma esperança, né, Tom? Existe uma esperança porque os Estados Unidos também participaram dessa operação, né? São co-participantes. E eles talvez liberem os arquivos de forma correta, né? Porque no Brasil, infelizmente, pelo que a gente vê, não podem ser liberados, mas não na sua totalidade. É isso aí. Se tiver alguma coisa para acontecer, eu acho que um país que nos Estados Unidos liberaria algo. Também algo mais raso, mas teríamos mais informações mais palpáveis que realmente aconteceu alguma coisa, não só na palavra das famílias que participaram do caso, do rapaz que faleceu lá, que capturou a criatura. Isso hoje em dia está tudo apagado, né? As famílias ainda estão lá querendo respostas. Exato. Um dos próprios comandantes aí da Operação Prato, que vinha a público, né, falar a respeito, acabou morto, né? Isso aí, o coronel Holanda Lima, né, segundo o relatório da autópsia, ele se suicidou, né? Mas, enfim, muitos acreditam, os amigos mais próximos, que ele não faria isso. Então, aí também se cria um mistério, mas ele, ainda bem antes de partir, ele conseguiu dar uma baita de uma entrevista, explicou tudo, desenhou, contou todos os casos, os encontros com os objetos voadores não identificados, com uma criatura lá na ilha de Colares, e até hoje os moradores de Colares avistam objetos por lá. Então não é apenas algo passageiro, é algo que vem acontecendo e vai acontecer muito ainda. A gente vai ver muito disso, cada vez mais. As pessoas, a própria pandemia fez isso, fez as pessoas olharem para fora, irem mais para o meio da natureza, ficar de olhos virados para o céu, não tanto para as telas. Então, é um movimento que está acontecendo, é uma transição que está acontecendo necessária,
com certeza a gente vai ver muita coisa interessante nos próximos anos. Certinho, é isso aí. Só finalizando aqui, Tom, né? Eu vi que tu tava dando uma olhada aqui nos teus vídeos, né? Tu tava comentando ali, antes de a gente entrar nesse assunto dos alienígenas, né? Tu tava comentando da questão do clima, né? O aquecimento, tudo mais que tem acontecido. E aí me chama a atenção aqui um dos vídeos, inclusive, deixa eu mandar aqui uns abraços que chegam. A Ângela Rizzi, grande Tom, muito bom aqui. Um abraço da Ângela Rizzi. Também nos acompanhando o Sérgio Graminho da Silva, manda um abraço para você. E a Márcia Spengler-Meng também está mandando um abraço. Muito bom ouvir o Tom, ela escreve aqui. Bacana, abraço pro pessoal aí. E aí, retomando aqui que eu estava até comentando, né? Tu comentou agora há pouquinho sobre a questão do clima, né? E me chama a atenção aqui, inclusive, um dos teus vídeos a respeito de uma mini era do gelo. O que seria isso, Tom? Os cientistas eles têm essa preocupação de que o planeta estaria esfriando. A nossa sensação é que ele está esquentando, né? A gente tem um verão super quente, mas se vocês se analisarem ali o gráfico das décadas, a gente não está esquentando, a gente está esfriando. Então eles têm essa preocupação de que a gente volte a ter uma era... O que aconteceu com os Estados Unidos foi meio que uma palhinha do que pode acontecer. De um ano para o outro, simplesmente os Estados Unidos caiu numa nevasca como nunca vista antes, e no meio de uma pandemia ainda para ajudar, né? Então ali foi uma palhinha, foi um preview do que pode acontecer em outros cantos do mundo onde não haveria esse tipo de calamidade, né? No Texas, onde ocorreu a maior situação deles lá, mostrando que a gente não tá preparado para tanto frio. Não temos casas preparadas, não temos nada disso. Se vem a ocorrer aqui para nós, a gente não tem, por mais que a gente vive num ponto do Brasil onde parece ser a Europa, é só propaganda mesmo, porque as casas aqui não estão preparadas para isso, né? E segundo o Nibiru, né, que a gente estava falando antes, a chegada de um outro planeta, ou enfim, estaria desestabilizando o planeta, seria um dos motivos para que isso esteja ocorrendo no planeta, né? Uma inversão ali dos polos. Então, o Polo Norte e o Polo Sul, a estabilidade que a gente tinha de climas começa a se alterar. E a gente está vendo isso acontecer agora. Muito bem, conversamos hoje então com o Tom Miller do canal Verdade Mundial. Deixar para ti aí então, Tom, né, as últimas palavras. Bom, queria agradecer sempre, né, Fernando, Andrei, o pessoal da Rádio Cidade. É sempre um prazer falar com os conterrâneos aí. Esperamos que em breve a gente possa visitar a rádio, assim que as coisas amenizarem um pouco. E agradecer aos ouvintes, né? Que eu imagino que todo mundo tem muita pergunta também para fazer, tem muito questionamento sobre tudo isso, mas para todo mundo sempre manter a calma e pensamento bom, pensamento positivo, para conseguir digerir tanta informação que a gente está recebendo, não ligar tanto para as redes sociais, né? Tem muita coisa errada, então a gente também recebe muita coisa, muito fake news, enfim, muito erro de informação. Sempre bom se apegar a canais como a rádio, né, que mantém a originalidade nas matérias. Isso sempre é muito válido. E pedir para que todos consigam passar mais essa na pandemia, que com certeza uma hora vai estabilizar, uma hora vai terminar, e que a gente possa estar de novo aí se reunindo para poder conversar sobre esses assuntos pessoalmente, né? Legal, fechamos então aqui com o Tom Miller, canal Verdade Mundial.